Nosso Senhor, povo de Deus, olha aqui o pastor Galdino de novo, hoje, dia 20 de leitura anual da Bíblia. E eu estou muito feliz que você está aí, você está no propósito, como você sabe, eu tenho falado. Nós estamos aqui na montanha com os legendários, abençoando a vida de vários homens que estão tendo um encontro com Deus, sendo abençoados e confrontados para a glória do Senhor Jesus, tá bom? E nós não perdemos o propósito, porque agora do monte eu estou lendo a Bíblia com você, tá bom? Nós vamos começar agora a ler a Bíblia juntos, às 11 horas. Eu estou no monte. Lembrando que domingo eu estou de volta ao vivo com vocês, tá bom? Peço que vocês continuem orando por nós, por tudo que está acontecendo aqui, para que Deus venha nos guardar e nos dar vitória, tá bom? Hoje é o 20º dia e a gente vai ler Êxodo capítulo 5, 6 e 7, tá bom? Então, você que ainda não é membro do meu canal, se torne membro do meu canal, o link tá aí nos comentários, tá bom? Você, que ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Você que tá aqui comigo, comenta, curte, compartilha, convida mais pessoas para ler a Bíblia conosco, tá bom? E antes da gente começar, eu vou falar a palavra do dia. A palavra do dia hoje a palavra-chave é com. Pega aí, dá um joiazinho aí, entendeu? A palavra do dia é com. Tá? Que Deus te abençoe. Vamos agora para a leitura da Bíblia e, se Deus quiser, domingo nós estaremos juntos ao vivo, tá bom? Fica na paz, vamos lá, ler a Bíblia, os capítulos de hoje. Começa agora, leitura da Bíblia, com o pastor Galdino Júnior. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do pastor Galdino Júnior. Você está participando do nosso programa especial de leitura anual da Bíblia, uma jornada de fé, crescimento e revelação da palavra de Deus. Esta ação é apoiada pela UCLA, Universidade Cristã, Conhecimento e Liderança Avançada, que acredita no poder transformador das Escrituras. Quer saber mais sobre a UCLA? O link está nos comentários. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e compartilhar com alguém que também precisa ser edificado e ler a Bíblia. Está pronto para mergulhar na Bíblia e permitir que Deus fale com você a cada capítulo? Então vamos juntos nesta caminhada abençoada e a leitura de hoje começa agora. Dia 20, Êxodo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E disse Faraó: Quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz, para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir. Rogamos-te 3 dias de jornada para o deserto, e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com peste ou com espada. E o rei do Egito lhes disse: Por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar? Ide as vossas cargas. E Faraó disse: Eis que o povo da terra agora é muito, e vós os fazeis descansar de suas cargas. E no mesmo dia Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo: Já não dareis ao povo a palha para fazer tijolos como até agora, que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. E a conta dos tijolos que faziam até agora, esta poreis sobre eles. Não diminuireis coisa alguma, pois eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: Deixa-nos ir e sacrificar ao nosso Deus. Que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que neles se ocupem, e não considerem palavras vãs. E saíram os capatazes do povo e os seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha, ide vós mesmos, ajuntai a palha onde achardes, mas nada de vosso trabalho será diminuído. Assim o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em vez de palha. E os capatazes os apressavam, dizendo: Cumpri vossos trabalhos, vossas tarefas diárias, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os capatazes de Faraó haviam posto sobre eles, e reclamavam: Por que não cumpristes vossa tarefa de fazer tijolos ontem e hoje, como até agora? Então os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim os teus servos?
Não se dá palha a teus servos, e eles nos dizem, fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, mas a culpa está em teu próprio povo. Mas ele disse, vós estáis ociosos, por isso dizeis, deixa-nos ir e fazer sacrifício para o Senhor. Portanto, agora ide e trabalhai, porque não se vos dará palha, porém cumprireis a conta dos tijolos. E os oficiais dos filhos de Israel notaram que eles estavam em uma má situação, depois que foi dito, não diminuireis coisa alguma dos tijolos da vossa tarefa diária. E encontraram Moisés e Arão que estavam no caminho quando vinham de Faraó. E disseram a eles, o Senhor olhe para vós e julgue, porquanto fizestes que o nosso cheiro fosse abominado aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, colocando-lhes nas mãos uma espada para nos matar. E Moisés voltou ao Senhor e disse, Senhor, por que tratastes tão mal a este povo? Por que é que me enviaste? Porque desde que eu fui a Faraó para falar em teu nome, ele fez mal a este povo. E tu também não livrastes teu povo. Glórias a Deus, concluímos a leitura de Êxodo capítulo 5 e vamos agora para a reflexão. Em Êxodo 5, Moisés e Arão obedecem ao chamado de Deus e confrontam Faraó, mas em vez de melhora, o povo enfrenta ainda mais opressão. Esse capítulo nos ensina que, muitas vezes, a obediência a Deus não traz resultados imediatos. Às vezes, o cenário piora antes de melhorar. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Ele estava preparando o palco para um grande livramento. Quando seguimos a direção divina, precisamos confiar mesmo sem entender, porque o processo faz parte do propósito. Deus não se esquece das suas promessas. Ele só está começando a mostrar o quanto é poderoso. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo. E continuando o dia 20, vamos ler Êxodo 6. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da sua terra. E Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não fui conhecido a eles. E também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos trarei para a terra, a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei por herança, eu sou o Senhor. E assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe ouviram, por causa da angústia de espírito e por causa da cruel servidão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, entra, dize a Faraó, rei do Egito, que ele deixe os filhos de Israel sair da sua terra. E falou Moisés diante do Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como então Faraó me ouvirá, que sou de lábios incircuncisos? E o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmim. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade e Jaquim, e Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate, e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni,
e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Eissar, e Hebron, e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Mussi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por esposa Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Issar, Corar, e Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. E Arão tomou para si Eliseba, filha de Abinadab, irmã de Naasson. E ela gerou-lhe Nadab, e Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, e Eucana, e Abiasaf, estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são aqueles que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel do Egito. Estes são Arão e Moisés. E aconteceu num dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te disser. E Moisés disse diante do Senhor: Eis que eu sou de lábios incircuncisos, e como o Faraó me ouvirá? Glórias a Deus! Concluímos a leitura de Êxodo capítulo 6 e vamos para a reflexão. Em Êxodo 6, Deus reafirma sua aliança com Moisés e o povo de Israel, mesmo em meio à dor, à dúvida e ao desânimo. Ele se apresenta como o Senhor que ouviu o clamor, que se lembra da promessa e que agirá com mão poderosa para libertar. Esse capítulo nos ensina que, mesmo quando tudo parece estagnado e sem esperança, Deus continua fiel à sua palavra. Ele não apenas promete libertação, ele garante que será conhecido pelo seu agir. Quando o coração estiver cansado de esperar, lembre-se, o Deus da aliança nunca falha e o tempo dele é sempre o melhor. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo. E continuando o dia 20, vamos ler Êxodo 7. E o Senhor disse a Moisés: Vê, fiz-te por um Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, e os filhos de Israel da terra do Egito por grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Mostrai vós um milagre, então dirás a Arão: Toma o teu cajado, lança-o diante de Faraó, e ele se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante do Faraó e diante de seus servos, e ele se tornou em serpente. Então Faraó também chamou os seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes, mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. E o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, e eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante dele, e levarás na tua mão o cajado que se tornou em serpente. E dirás a ele: O Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: Deixe o meu povo ir,
para que me sirva no deserto, e eis que até agora tu não ouviste. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. E o Senhor falou a Moisés, dize a Arão, toma o teu cajado, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todos os ajuntamentos de águas, para que se tornem em sangue, e para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas de madeira, quanto em vasilhas de pedra. E Moisés e Arão assim fizeram conforme o Senhor ordenou. E ele ergueu o cajado e feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e à vista de seus servos. E todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não puderam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. E os magos do Egito fizeram assim com os seus encantamentos, e o coração de Faraó foi endurecido. Ele também não os ouviu, como o Senhor havia dito. E Faraó se voltou e entrou em casa, nem pôs nisso o seu coração. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beberem água, pois não podiam beber a água do rio. E se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. Glórias a Deus! Concluímos a leitura de Êxodo capítulo 7. Vamos para a reflexão. Em Êxodo 7, Deus começa a manifestar o seu poder diante de Faraó, mostrando que nenhum coração endurecido pode resistir ao seu propósito. Mesmo diante da rejeição e da resistência, Moisés e Arão obedecem e Deus transforma sinais simples em demonstrações sobrenaturais de autoridade. Esse capítulo nos ensina que quando Deus decide agir, ele usa o improvável para confundir o poderoso. A fidelidade de quem obedece, mesmo diante da oposição, é o cenário perfeito para que o nome do Senhor seja exaltado. O início do livramento pode parecer lento, mas cada passo revela que Deus está no controle da história. Glórias a Deus! Dia 20 concluído e 4,79% da Bíblia já lida. Cada capítulo é um passo mais perto de conhecer profundamente o coração de Deus. Persevere! Quem caminha com a palavra nunca anda sozinho. Até o próximo dia e até o próximo capítulo.